Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cauê Alberto, vou fazer a resolução comentada da prova do Revale 2017 no bloco de preventiva, uma questão número 26 da prova da variante número 2. Uma questão de preventiva aí que não era muito complicada, uma questão que basicamente tem que fazer interpretação de texto e usar um pouco da lógica. Vamos lá, tem alguns conceitos também de epidemiologia, mas nada muito complexo, assim, bem tranquilo. Vamos lá. O gestor de saúde de um município de 200 mil habitantes no Brasil desenvolveu um estudo para estimar a prevalência de hipertensão arterial sistêmica para o planejamento da atenção à saúde dessa população, especialmente a dispensação de medicamentos antihipertensivos. Vamos lá, então, em uma amostra de pessoas pesquisadas, 2.500 pessoas. Então, vamos lá. Ele pegou, então, numa população de 200 mil pessoas, foi pego 2.500 pessoas para pesquisa. 20% apresentavam diagnóstico de hipertensão e já tinha indicação de tratamento medicamentoso. Então, 20%. No mesmo ano em que foi desenvolvida a pesquisa, 19% da população utilizou as farmácias municipais e privadas para tratamento da hipertensão. Vamos lá. Então, aqui a gente não precisa ficar fazendo cálculo, nada disso, só realmente interpretação. A gente precisa saber quanto que é 19% de 200 mil, quanto que é 20% de 2.500, nada disso, tá? Então, o que a gente precisa saber é a proporção. Então, nessa população de 200 mil habitantes, foi pego de forma aleatória 2.500 pessoas, que é um número considerável, e eles pesquisaram e conseguiram identificar que 20% apresenta o diagnóstico de hipertensão e já tinha indicação de tratamento medicamentoso. Vamos lá. Então, é bastante similar, né? Então, 19% e 20% é bastante similar. Isso em proporção, tá, pessoal? Não é em números, né? Números totais. Proporção, tá? Então, 19% dos pacientes estão tratando, supondo que 20% tenha a doença. Então, a gente tem aí uma adesão grande, né? A grande maioria, vamos supor que numa população de 100 pessoas, 95, não, desculpa, numa população de 100 pessoas doentes, vamos supor que a população tem 1.000, mas 100 pessoas têm hipertensão. Dessas 100 pessoas que têm hipertensão, 90, 95 estão fazendo tratamentos de forma regular. Então, a adesão é muito alta, né? Como que a gente pode supor que seja uma adesão baixa? De 100 pessoas doentes, 20 pessoas estão tratando, tá? Então, aí a gente, tem uma baixa adesão. Tem muito paciente doente, só que pouquíssimos estão realmente tratando, realizando o tratamento medicamentoso, farmacológico, tá? Claro que tem a terapia não farmacológica também para algumas determinadas doenças, mas normalmente em pesquisa a gente acaba colocando a parte da farmácia, do tratamento farmacológico, ok? Vamos lá. Então, basicamente, que é muito importante vocês saberem isso. 20% de doentes, entre aspas, sendo que 19% estão tratando. A pergunta é, considerando essas informações, assinale a alternativa correta, de acordo com a epidemiologia. Alternativa A. A adesão ao tratamento da hipertensão está adequada, uma vez que a proporção de pacientes que utilizavam essas farmácias para esse tratamento pode ser igual à prevalência estimada de hipertensão. Correto, né? Muito boa. Vamos lá, A adesão ao tratamento da hipertensão está adequada, uma vez que a proporção de pacientes que utilizaram as farmácias, ou seja, qual que é a proporção? 19%. Para esse tratamento pode ser igual à prevalência estimada da hipertensão. Foi feito o estudo com 2.500 pessoas. Dessas 2.500 pessoas, 20% apresentaram o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Então, se a gente pegar a proporção das pessoas doentes na população e o número de pessoas que estão realizando o tratamento, vocês podem ver que é bastante similar, né? Aqui na questão, ele colocou uma faixa, né, de 18 até 21,5. Isso é a faixa de correção, né? É difícil de falar exatamente 20%. Não, é 1,5 acima ou 1,5 abaixo, tá? Então, colocou 20%, mas pode ser um pouco menos ou um pouquinho mais. Enfim,
a grande maioria dos pacientes que têm a doença, que foi diagnosticados, eles estão tratando de forma farmacológica. Então a gente fala que houve uma grande adesão. A adesão foi adequada, ok? Então, ótima alternativa. Vamos lá, vamos ver o que está errado rapidamente nas outras. A adesão ao tratamento da hipertensão não pode ser avaliada, uma vez que a proporção de pacientes que utilizaram as farmácias para esse tratamento está abaixo da prevalência estimada da hipertensão. Realmente, a proporção ela está baixa dos pacientes que utilizaram as farmácias em relação à prevalência estimada da doença nessa população. Fato. Mas isso é o normal, né, pessoal? No Brasil, infelizmente, a gente tem bastante disso. A gente tem, vamos supor, 100 pacientes com diabetes, sendo que 20 estão tratando de forma regular, de forma adequada. Então, a adesão é baixa. Isso é só um exemplo, tá bom, pessoal? Mas, assim, nessa proporção de 19 para 20 está excelente, né? Tá muito bom. A gente consegue realmente falar que a adesão é adequada. Aqui, nesse caso, errado, né? Ele fala, não pode ser avaliada? Claro que pode. Pode sim, mesmo que fosse uma margem maior. Vamos lá, a C. São necessárias campanhas de orientação para a prevenção secundária da hipertensão arterial, pois a prevalência estimada no município é muito maior que a prevalência atual no país. Não, né? No Brasil a gente imagina aí que realmente tenha mais de 20% de pessoas no Brasil que tem hipertensão arterial sistêmica, tá? Esses números eles são um pouco complexos na hora da prova, depende da forma que é escrito, a gente pode se confundir, né? Essas questões eu acho que realmente não avalia muito, infelizmente a gente se confunde com algumas delas, mas assim, aqui ele fala também, né? São necessárias campanhas de orientação à prevenção secundária da hipertensão arterial. Assim, a prevenção, a etiologia, né? A gente fala que aproximadamente 90% dos casos dos pacientes com hipertensão arterial a gente considera uma etiologia idiopática, né? 10% a gente fala que é devido a uma doença secundária. Então, realmente a gente não vai focar na prevenção secundária. Pode até focar, né? Não estaria errado, seria uma promoção à saúde, né? Estaria ok, né? Mas não é o enfoque geral, né? Normalmente a gente acaba focando aí o paciente ter uma boa qualidade de vida, se alimentar, não comer comidas muito salgadas, não colocar sal na comida em excesso, manter um peso adequado, uma série de medidas aí que a gente pode orientar o paciente para tentar não só controlar, mas evitar também a hipertensão. Aqui ele fala que a prevalência estimada do município é muito maior que a prevalência atual no país. Não, né? Não é muito maior. Se a gente contar aí que 19% da população nesse município tem hipertensão arterial sistêmica, e no Brasil aproximadamente isso também, talvez um pouco menos, um pouco mais próximo disso, tá? Não é muito maior, não. O Brasil não tem, por exemplo, 2, 3% de paciente com hipertensão arterial sistêmica, muito mais do que isso, tá legal? Então a gente pode cancelar essa também. Alternativa D. A estimativa da prevalência de hipertensão arterial no município varia de 18 a 21,5, o que dificulta a implementação de políticas estratégicas de adesão ao tratamento nesse município em particular. Vamos lá, realmente, a estimativa da prevalência ela tem essa variação, né? Como eu falei para vocês, 1,5 para menos, 1,5 para mais de 20%. Isso dificulta a implementação de políticas e estratégias? Não necessariamente, né? Se fosse uma margem muito grande, 5, 10, 20%, opa, aí realmente pode dificultar. Mas 1,5 não, tá? Então dá para fazer sim medidas estratégicas aí para tentar melhorar a adesão do tratamento nesse determinado município, tá? Então a gente consegue descartar isso aqui também facilmente. Tá legal, pessoal. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima questão.